que quando começamos isso aqui, tem país orando pelo Brasil, tem mãos intercedendo pelo Brasil, disso eu tenho certeza, eu não tenho dúvida. Forças Armadas, salvem o Brasil! Forças Armadas, salvem o Brasil! SOS! SOS! Forças Armadas! 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 Forças Armadas, salve a nação brasileira. Quem vai salvar a nação brasileira não é as Forças Armadas, não. Quem vai salvar a nação brasileira é o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, o enviado para todas as nações. E todo aquele que clamar o nome dele irá ser salvo. Pessoal, estou eu aqui novamente com vocês, daqui do Japão, trazendo mais um vídeo com uma mensagem que eu tenho lido no Novo Testamento da Bíblia, o Antigo Testamento da Bíblia. E hoje eu gostaria de estar compartilhando com vocês uma mensagem que eu li. E essa mensagem de hoje, ela se encontra em 1 Reis, no capítulo 22, a partir do versículo 22. E essa mensagem está dizendo assim: eu sairei e serei um espírito de adivinho na boca de todos os seus profetas. E ele disse: vá, e assim prevaleça. Aqui, pessoal, nessa palavra que se encontra aqui em em 1 Reis, está falando sobre um espírito adivinho que saiu a serviço de Deus, mas com o propósito de revelar o espírito do falso profeta que estava atuando nessa época. E essa palavra eu estava lendo porque esse tempo agora está havendo um grande confronto ainda. Ataques de um grupo que está dividido, que seria o grupo de brasileiro que se encontra dividido. Uma parte até um povo evangélico constituído com pastores, membros, enfim, simpatizantes, num confronto aonde estão saindo pelas ruas para poder manifestar contra Romanos 13, contra o governo que já foi instituído por Deus. E nesse período, pessoal, eu venho também recebendo muitos ataques até de pessoas que me chamaram até de bruxo. Para quem assiste os meus vídeos, pôde ver que tudo que eu tinha dito em relação ao governo do Brasil, que seria em 2023 governado por Lula
e não por Bolsonaro, se cumpriu. E agora, o retrato do Brasil é esse. O povo indo para as ruas protestar, fazendo manifesto contra o que Deus já determinou. E não se trata só de pessoas normais. Nós vemos que um grande número de pastores estão também apoiando esse manifesto que está sendo feito, com o propósito de cumprir as suas vontades e os seus pensamentos conduzidos por esse espírito do anticristo. Como está escrito lá em Mateus 24, que aparecerá muitos falsos profetas e enganaria a muitos. Isso é Bíblia, isso é a palavra, são as palavras de Jesus. Isso é o Novo Testamento que diz isso. E esses falsos profetas enganariam a muitos, como por exemplo, está enganando esses cristãos de igrejas, esses líderes que estão incentivando o povo a sair para as ruas, manifestando contra o governo instituído por Deus, como podemos ver em Romanos 12. E vamos prestar conta, não adianta. Eu já recebi várias mensagens dizendo até, me chamando de várias coisas, dizendo que eu sou comunista, que eu sou petista, mas a real é essa: eu não sou petista. O meu partido é o partido do Novo Testamento da Bíblia. Eu sigo esse partido. E o meu candidato, ele é Jesus Cristo. Esse é o meu candidato. O meu partido é a Bíblia, como eu venho anunciado, principalmente o Novo Testamento. Então a minha causa não é luta a favor do PT, muito menos de Bolsonaro. A questão das eleições, uma pessoa consciente, ela sabe entre os dois candidatos o menos pior. Então, como a palavra diz em Mateus 24, que apareceriam esses falsos profetas que enganariam muitos, como está acontecendo, como nós estamos vendo, assistindo aí o que está acontecendo. As pessoas nas ruas clamando pela ajuda das Forças Armadas, como nesse vídeo aí que eu vou mostrar para vocês, o povo clamando, gritando: Forças Armadas, salve a nação brasileira. E é isso que esses líderes estão colocando na cabeça do povo, clamando as Forças Armadas. Então se encontra nesse momento milhares de cristãos perdidos no caminho, mas estão sendo conduzidos ao engano, ao erro. E essa palavra de Mateus 24 está se cumprindo. Como também 1 Reis 22 está se cumprindo também. O que está acontecendo? O espírito do engano foi enviado para enganar
esses falsos profetas, mas com o propósito de trazer a revelação, mostrar para as pessoas quem é o verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus, quando a profecia ela é proferida, ela acontece. Não como nós estamos vendo. Um monte de profeta aí, falsos profetas, arrumando subterfúgio para encobrir a falsa profecia e enchendo o povo de esperança, com um monte de argumentos que está sendo anunciado, dizendo o porquê Bolsonaro não entrou no poder ainda. E está enganando o povo, esses falsos profetas. E o povo está seguindo. Só que se você é um daqueles também que está andando pela rua, manifestando contra o que já foi determinado pelo governo, você é mais um que está sendo enganado por esse espírito de Mateus 24 que eu li aí na Bíblia, no Novo Testamento. E o preço vai ser pago. Porque você andar no engano sem ter o conhecimento da verdade, quando há uma inocência, até Deus perdoa. Mas a palavra ela diz que aquele que está levando o povo ao engano e aquele que segue esse enganador receberá punição 2 vezes pior do que eles irão receber também. Porque é um povo de consciência, é um povo que conhece a Bíblia. E por que estão clamando para as Forças Armadas salvar a nação brasileira? O porquê? Perderam a confiança no único Deus? Deixaram de confiar no Criador para confiarem na criatura? É isso que está acontecendo. Por isso esse povo está na rua. E o que eles estão clamando vai acontecer mesmo. Porque o mundo está caminhando para trazer o reinado do anticristo nesse tempo. Tudo está se encaixando. E o Apocalipse está se cumprindo. E haverá esse período o qual vocês estão clamando para que as Forças Armadas venham salvar o Brasil. Só que de uma forma diferente, com o governo ditador do anticristo, aonde ele vai obrigar todos aqueles que quiserem viver nessa época a aceitarem o reinado dele. E ele será um defensor deste mundo. E obrigará você a se render a esse governo. E você vai se lembrar da palavra, o qual foi anunciada para você. Só que irá ser tarde. Porque assim como você está nesse manifesto a favor, pró-Bolsonaro, você estará também no manifesto pró o anticristo. O medo vai fazer isso. Quando você chegar ao conhecimento que irá ser morto, que a sua cabeça irá ser arrancada do seu corpo por um governo ditador que estará no poder, armado até os dentes, você vai lembrar desse momento que você está gritando, manifestando, pedindo ajuda. Forças Armadas, salve o Brasil. E vai lembrar do tempo que você perdeu em estar gritando,
Jesus, tem misericórdia, salve essa nação. A palavra diz que todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Se você está caminhando para o engano, saiba que o único que pode mudar a sua história, não a história do mundo, porque a história da humanidade já foi traçada. O livro do Apocalipse está sendo cumprido, as coisas estão acontecendo de forma surpreendente, como nunca aconteceu antes. Tudo está sendo cumprido. E o pior ainda está por vir. Esse governo que está entrando no momento é um governo que irá anunciar a preparação para a paz, para receber um líder global, que é o anticristo. E os cristãos evangélicos, principalmente, não estão conseguindo enxergar isso. Então clame a ajuda de Cristo, a ajuda de Jesus, para que Ele venha te trazer o conhecimento da verdade. Para que você não venha mais ser deixado, ser enganado pelo que está sendo propagado. Falsas esperanças. Aquele que resistir o que está sendo feito nesse momento, estará resistindo o próprio Deus. Deus tem um plano para esse mundo já, para essa terra. E o plano é de condenação. Já foi dado a sentença para essa terra. Você, o tempo que está perdendo manifestando contra o que já está determinado, deveria estar clamando por misericórdia, de estar andando tão errado no caminho da escuridão. Como nós vemos aí, maioria, os líderes evangélicos, todos, maioria, perdidos. Eu só vi um que manifestou verdadeiramente a palavra de Deus. No começo estava apoiando o governo Bolsonaro também, mas reconheceu que foi feito a vontade de Deus. Foi feito a vontade de Deus e respeitou o que está sendo feito. O único que eu vi até agora foi o bispo Edir Macedo. O único que conseguiu enxergar que a vontade de Deus foi feita. Mas, em maioria, os outros estão resistindo ainda. Estão persistindo no erro, querendo lutar contra a vontade de Deus. O ponto que chegou o evangelho brasileiro. O povo está completamente desorientado e perdido. Por isso estão gritando nas ruas: Forças Armadas, salve a nação brasileira. Olha só, cadê a fé em Cristo? Era para estar gritando: Jesus Cristo, salve a nossa nação. Mas não, em maioria, esses manifestos que está sendo feito pelo povo cristão, evangélicos, são todas as pessoas que vivem um evangelho de aparência, mas o seu coração está realmente ligado nesse mundo e nas coisas que nele há. Por isso andam no engano. A palavra, ela diz que aonde estiver o coração das pessoas, ali estará o tesouro delas. E as pessoas estão com o coração no Bolsonaro, numa causa do homem. E o preço irá ser pago. Não tem ninguém crendo que Deus está realmente acima de tudo e de todos. Por isso estão andando sem direção. Mas vai chegar a hora que, quando entrar o governo assumido do anticristo,
ele irá obrigar as pessoas a terem a marca dele. E essas mesmas pessoas que estão aceitando e indo para as ruas fazer manifesto contra o que já foi determinado pela lei e pela vontade de Deus, essas pessoas irão receber a marca. O preço irá ser pago. Porque quando Jesus voltar, e ele está voltando, ele vai buscar a igreja. Ele vai tirar a igreja de dentro de cada igreja que leva o nome de cristão, de igreja cristã. Um povo que está completamente dependente de Deus, confiando nas promessas, na palavra, como eu venho anunciado, e principalmente no Novo Testamento da Bíblia. Caiu, desperta, nação brasileira. O governo do anticristo, o espírito do anticristo que está operando no Brasil caiu. O espírito do engano, como vocês viram aí em 2 Reis 22, para enganar os falsos profetas com o propósito deles serem identificados e não mais enganarem o povo. Mas você está persistindo. Cada vez que você vai para as ruas, você está ampliando o campo do erro na sua vida. Acumulando para si o juízo de sentença, porque estará indo contra a vontade de Deus. A vontade de Deus não é essa, em ver você fazendo manifesto na rua contra o governo. Jesus foi o maior exemplo disso tudo. Ele mesmo disse que o reino dele não é desse mundo, mas o seu é. Por isso que você está clamando, forças armadas, salve a nação brasileira. Quem vai salvar a nação brasileira não é as forças armadas, não. Quem vai salvar a nação brasileira é o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, o enviado para todas as nações. E todo aquele que clamar o nome dele irá ser salvo. Então é tempo de você despertar esse sono do erro, esse sono do engano, que te conduz a sair para as ruas manifestando contra o que já foi determinado por Deus. O juízo de Deus está sobre a terra e haverá um tempo de paz e prosperidade, porque isso é bíblico, mas em seguida virá a destruição. Como cristão você deveria estar sabendo disso, mas a mente está tão cauterizada que não consegue enxergar a realidade da palavra, o puro evangelho da Bíblia, e ficam seguindo os falsos profetas, que induziu o povo ao erro, dando falsas esperanças. E a profecia não aconteceu. O governo do Bolsonaro caiu, a grande Babilônia caiu. Esse não era o verdadeiro evangelho que estava sendo anunciado para a nação brasileira, mas era o evangelho do engano. Por isso, era um povo que estava acompanhando o erro do governo, aceitando os pensamentos errados. Mas foi revelado. Tudo está sendo revelado. Eu não defendo partido do PT, muito menos o partido do Bolsonaro, mas eu tenho uma consciência que a palavra de Deus profética, verdadeira, está realmente se cumprindo na nossa época. E aquele que resistir à palavra, como diz em Romanos 13, estará resistindo o próprio Deus. Então não adianta atacar os vídeos quando você assiste nesse canal.
ou atacar até mesmo a minha pessoa, para mim não vai fazer diferença alguma, porque o propósito desse canal é anunciar a verdade, o evangelho da salvação, dentro do puro evangelho, dentro da verdade bíblica, como eu venho anunciado, e principalmente o Novo Testamento como uma estrutura, como um alicerce para a vida de todo cristão. Então começa a ler o Novo Testamento, tudo de novo, começa ali de Mateus, zera, faz uma lavagem no seu interior, na sua mente, apaga, faz um reset nos seus pensamentos. Só assim conseguirá enxergar o tão longe que você está do caminho da verdade, da palavra, da justiça verdadeira, contida no Novo Testamento da Bíblia. Para de seguir o homem. Deixa o Bolsonaro está nas mãos de Deus. Como Lula também está nas mãos de Deus. Tudo está sob o controle de Deus nesse mundo. Não é você que vai alterar as profecias bíblicas. Não irá conseguir alterar as profecias bíblicas através desses manifestos sem sentido algum. Estará atraindo para a sua vida somente condenação, porque estará resistindo à vontade de Deus, que ela é soberana. E o período agora, Deus deu a oportunidade para que todos que estavam seguindo o governo do Bolsonaro como uma pessoa que realmente foi enviada por Deus, conseguirem enxergar que o governo que estava por trás dele era o governo do anticristo. Assista os vídeos anteriores desse canal. Como aconteceu nos Estados Unidos, assim também aconteceu no Brasil. O governo do Trump era também um governo do anticristo. Caiu. E até hoje está resistindo ainda. E o Brasil está caminhando nesse mesmo caminho do engano, deixando de lado o Criador, que é o único Deus verdadeiro que tem a palavra da verdade, e você tem acesso a ela na Bíblia, para seguir o enganador, como nós vemos aí, esses líderes cristãos evangélicos cheios de ódio e ira. 2 vezes pior, merecedoras ao inferno, é aquele que segue esses líderes ainda, e os seus pensamentos serão merecedores. Leia aí na sua Bíblia. Qual o resultado será para aqueles que seguem o falso profeta? Dentro de todo esse cenário que está acontecendo, no meio desses manifestos, essas divisões que está tendo entre o povo, as ofensas que estão fazendo, não aceitando a eleição. Então nós vemos um cenário hoje aonde existe uma divisão. Olha só que bonita essa visão. Ali é a lua. Para quem não conhece aqui é Suzuka. Continuando aqui. Então, diante desse manifesto que está sendo feito, das pessoas se ofenderem, irem para as ruas, protestar, estou recebendo também esses ataques. Já fui chamado de bruxo e até hoje ainda recebo algumas mensagens de pessoas que não aceitam as palavras anunciadas através da Bíblia, através desse canal. E teve momentos que eu quis até falar uma linguagem de defesa. Mas aí o Espírito de Deus
falou para mim. E através dessa palavra, ele falou comigo. De 1 Reis, capítulo 22, a partir do versículo 22. Aonde aqui diz que foi enviado o espírito do engano. E esse espírito do engano está travando uma batalha em relação ao Brasil, porque ele perdeu. O espírito do anticristo que operava no Brasil através das igrejas evangélicas caiu. O espírito do engano, do anticristo, o qual o apóstolo Paulo já anunciava que esse espírito já estaria no mundo, como podemos ver no Novo Testamento da Bíblia. E ele caiu. E Deus, o Espírito de Deus falou para mim que essa guerra agora, o que estava nas mãos do povo, foi feito democraticamente nas eleições. Na urna foi resolvido quem seria o governo do Brasil. Como nós vemos, 2023, Lula será o novo presidente, fazendo assim com que esse espírito do engano que operava na nação brasileira caísse. Podemos ver, nós vimos nessa eleição multidões de pastores ligados ao governo do Bolsonaro apoiando, profetizando a favor dele, colocando ele na posição de vencedor. Mas Deus já estava sabendo de tudo como iria ser feito. E o período que nós estamos vivendo, que o mundo se encontra, onde está sendo cumprida a agenda, o livro de Apocalipse, esse espírito do anticristo que operava no governo do Brasil caiu. E ele foi revelado através do governo do Bolsonaro, onde foi feita aliança com esses pastores, fez com que esse espírito do anticristo caísse e fosse revelado o engano dessas igrejas cristãs que ao longo do tempo vinham enganando o povo com as suas formas de pensamentos antibíblicos. E caiu. E Deus disse para mim não entrar nesse confronto, porque a guerra agora ela não é mais no campo democrático da votação, como foi feito. Ela agora está no campo espiritual. Existe um principado que comanda a nação brasileira, o espírito do engano, o espírito do anticristo, que não vai querer se render. Mas chegou a hora de tudo ser revelado para aquelas pessoas que ao longo do tempo vinha tendo um compromisso com a palavra e estava também andando no engano. Muitos nessa eleição que teve ficaram na dúvida em quem votar até. Eu recebi diversas mensagens também falando sobre isso. Muitos estavam na dúvida. Deus, como Ele é um Deus justo, Ele permitiu com que esses que têm um compromisso com o Evangelho não fosse se deixar enganado, se deixasse enganar por esse espírito do anticristo.
e a palavra se cumpre, o qual Jesus falou: se possível fosse, enganaria até os escolhidos, os eleitos. Isso não foi possível. Então o período agora é tempo de rever todos os conceitos e não resistir ao que já foi determinado para acontecer. Já foi determinado acontecer a revelação da verdade, para que as pessoas não venham estar andando no engano. O governo do PT, ele entrou, do Lula, ficou fácil agora, para aquele que tem um compromisso com a palavra, identificar o espírito do engano e o espírito de Deus. Por que ficou fácil? Lula, ele é um exemplo de cristão? Não. Exatamente por isso ficou fácil de identificar. Porque tudo que for colocado agora dentro desse novo governo, o cristão vai ter como identificar o certo e o errado. E essa é a vitória daqueles que confiam, que confiaram. Então, você que é um cristão, que está ainda iludido, indo para as ruas manifestar contra o novo governo que está por vir, saiba de uma coisa: o espírito do anticristo que governava a nação brasileira caiu. Aquele que governava através da sua igreja, com seu pastor, com esses líderes que enganava o povo ao longo do tempo, caiu. E a guerra agora é com os principados e as potestades, para ver. Deus deixou você ver isso nesse tempo, porque Jesus está voltando. E se ele voltar numa condição onde você se encontra no engano, você não irá ter a salvação. O final de todas as coisas está chegando, tudo está se cumprindo, e você tem ainda a oportunidade de reconhecer o seu erro. E enquanto há tempo, fazer aquilo que realmente irá agradar a Deus. Você, cristão, para que quando chegar o período do anticristo, você não esteja sem a salvação e seja condenado para a perdição eterna. E o que virá pela frente é tenebroso, cruel, como eu venho anunciado nos vídeos anteriores. Se você não se inscreveu nesse canal, se inscreva e assista os vídeos anteriores. Nesse canal você sempre irá ter uma palavra da verdade, do puro evangelho da Bíblia. As pessoas gostem ou não, o evangelho está sendo anunciado de graça, mas com alto preço, que é a renúncia deste mundo e de todo o engano que nele há. Essa renúncia você terá que fazer. E aí não é mais com a gente que anuncia o evangelho. Aí é com você. A mensagem de hoje é essa. Eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Tchau.
Olha o trem vindo aí. Trem. Não é o trem bala. Esse é um trem expresso. Japão todo mundo sabe, né? Conhece como trem bala. Mas esse não é o trem bala. É um trem expresso. Mas a palavra foi anunciada. O Evangelho está sobre a sua face. Você tem acesso ainda no Novo Testamento. Então aproveita essa oportunidade que você tem de chegar ao conhecimento da verdade. Tá certo? A mensagem de hoje é essa. Eu vou ficando por aqui. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva nesse canal. E desde que quando começamos isso aqui, tem país orando pelo Brasil, tem mãos intercedendo pelo Brasil, disso eu tenho certeza, eu não tenho dúvida. E se nós que somos patriotas devemos ainda mais buscar esse propósito e esse objetivo. Forças Armadas, salvem o Brasil! Forças Armadas, salvem o Brasil! SOS! SOS! Forças Armadas! 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 Forças Armadas, salvem o Brasil! Vai! Forças Armadas, salvem o Brasil! Forças Armadas, salvem o Brasil! Forças Armadas, salvem o Brasil! SOS! Forças Armadas! SOS! Forças Armadas! SOS! Forças Armadas! SOS! Forças Armadas! Forças Armadas, salvem o Brasil! Forças Armadas, salvem o Brasil! Forças Armadas, salvem o Brasil! Forças Armadas, salve a nação brasileira. Quem vai salvar a nação brasileira não é as Forças Armadas, não. Quem vai salvar a nação brasileira é o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, o enviado para todas as nações. E todo aquele que clamar o nome dele irá ser salvo.
Mas o poder da palavra, ele é muito grande, pessoal. A gente não faz ideia a imensidão. Quando a pessoa recebe a palavra de Deus e coloca em prática, ela está recebendo espírito e vida. Você passa a ter uma direção de tudo que você for fazer na sua vida. Você é guiado pelo Espírito. Você não anda mais sobre o domínio da carne. Você passa a ter uma consciência diante de Deus aberta. Esse canal, pessoal, é o canal que tem o objetivo de anunciar o Evangelho, o Novo Testamento. Como diz, ide por todo mundo.